Shalom, shalom pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu podcast, o meu nome é Raul Vitorino e hoje eu tenho a honra de receber aqui no meu podcast o Rosh Dan. Rosh Dan, ele é líder na comunidade judaica messiânica Beit Teshuvah, ou seja, Casa do Retorno. Ele vai falar sobre o Jesus judeu, ele vai falar sobre Torá, ele vai contar como iniciou a sua Teshuvah, ele vai contar como iniciou a sua sinagoga, a sua comunidade. Ele vai falar de desafios, vai falar de questões das cartas de Paulo, vai falar de alguns detalhes no Evangelho. Eu espero que você goste bastante dessa conversa. Não deixe de compartilhar, de comentar, de curtir. Conhecer meu trabalho aqui no Instagram, aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, enfim. Além de conhecer também a comunidade israelita Semente de Israel. Vai estar tudo na descrição. E, por favor, conheça o trabalho do Rosh Dan também. Nós vamos deixar tudo na descrição, tá bom? Sem mais delongas, sente aí e espero que você curta bastante a conversa. Shalom, shalom. Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? Meu nome é Raul Vitorino, bem-vindo ao meu canal. E hoje eu tenho a honra de receber alguém muito importante para toda a comunidade da Teshuvah, dos israelitas, do judaísmo messiânico. Estou falando do Rosh Dan. Prazer, Rosh Dan, falar contigo. Muito prazer, fico muito feliz de estar aqui hoje. Pra gente bater um papo. Muito bom, muito bom. O Rosh Dan tem uma comunidade judaica messiânica aqui em Carapicuíba. Inclusive foi um prazer conhecer, né? Pela indicação do Rabino Reski. E se tem indicação do Rabino Reski, de antemão a gente já gosta demais. Rosh Dan, espero que você se sinta à vontade. Você está em casa, você já percebeu, né? Desde quando você chegou. Muito obrigado. O chazinho estava bom nesse dia frio? Ótimo, tava, excelente. Né? Tá aprovado o chá da esposa? Tá aprovado. O chazinho da esposa tá aprovado. Pronto, amor. O seu chá tá maravilhoso. Rosh Dan, hoje nós vamos falar sobre Teshuvah. Vamos falar sobre o Messias judeu, não o Messias romano, né? Mas vamos tocar nesses assuntos. Vamos falar de Torá. Sim. Vamos falar da comunidade Beit Teshuvah. Isso. Né? O que significa Beit Teshuvah? Casa do Retorno. Então, existe uma comunidade aqui em Carapicuíba, isso, que é a Casa do Retorno. Exatamente. Bendito seja o Criador por isso. Espero que vocês gostem da conversa. Não deixe de compartilhar, de curtir, deixar perguntas, né? Que já está convidado para vir mais vezes. Sim. E quem sabe o Rosh Dan na próxima vez ele venha responder, né? Amém. Baruch Hashem. Mas antes de começar, até propus para o Rosh Dan para a gente fazer uma benção, né? Sim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri kagafem. Amém. Lehaim. Lehaim. Nada como o fruto da videira para molhar as palavras, né? Fala igual lá no norte, né? Onde que eu vim. Então, Rosh Dan, quem é o Rosh Dan? Rosh Dan, meu nome civil é Anderson, né? E quando a gente faz Teshuvah, passa pelo processo de Brit Milá, pelo processo da Tevilá, nós ganhamos um nome em hebraico, né? E esse nome, o meu é Dan, né? E hoje eu também sou líder de uma comunidade, Rosh, né? De uma comunidade Beit Teshuvah, e estou aqui para responder algumas perguntas, estou aqui para um bate-papo, para a gente conhecer mais o Mashiach judeu. Muito bom, meu irmão, muito. Então a gente tem muito para conversar. Espero que você que está em casa, você se sente em algum lugar. Aqui é um espaço para... Estamos aqui, a gente vai estar conversando e você de camarote assistindo essa boa conversa que eu sou um aluno do Rosh Dan. Você me aceita como seu discípulo hoje? Baruch Hashem. Bendito seja o Criador. Rosh Dan, eu quero começar antes de mais nada, falar um pouco da sua Teshuvah. Como você começou com a Teshuvah? Por que você mudou de caminho? Como foi seu processo? Você veio de lar cristão? De onde você veio? Como foi sua infância? Porque é muito difícil hoje a gente acabar se dedicando em um mundo que tem tanto distrações, a gente parar e ir para a escritura. Sim. É difícil acontecer isso, certo? Sim. E
O senhor tem quantos anos mesmo? 33. 33 anos. Isso. Um senhor já, porque é pai de família, né? Sim. 33 anos. Imagina a idade que o Messias... Sim. Na idade que o Messias chegou no auge do seu ministério, vamos Sim. falar assim, né? Sim. Alguém parar e falar, peraí, eu vou para a escritura. Como foi isso? Olha, na verdade, assim, a gente sabe que o nosso país é um país de sua maioria católico hoje, né? Maioria cristã, vamos dizer assim. E meus pais é de um lar católico, né? Hoje eu descobri que eles têm raízes judaicas, né? Por N motivos aí a gente consegue chegar até essas informações, exame de DNA, alguns vestígios na família, né? E aí, desde pequeno, a gente sempre creu que Yeshua, né, que Jesus na época era o Messias, né? Então, durante esse tempo, minha mãe, no caso, ela se tornou protestante, né? E eu e minha irmã, né, que somos os mais velhos, também seguimos o mesmo caminho. Porém, crescendo, a gente vai estudando a Escritura, vai pesquisando um pouco mais, aprendendo um pouco mais, vai surgindo algumas dúvidas, né? Que as pessoas na igreja protestante, enfim, no cristianismo, não conseguem responder, ou as respostas que lhe dão não te satisfazem, porque você vê que não condiz muito bem com o que a Escritura está dizendo, né? Então você começa a questionar, começa a ficar com a pulguinha atrás da orelha, igual diz aí o nosso ditado, né? Então eu comecei a estudar teologia, né, na comunidade onde eu estava, e fui estudando teologia, tanto na comunidade como por fora também, estudei, e me formei em teologia, e depois comecei a ensinar algumas pessoas, teologia também, só que ainda assim, algumas perguntas não faziam sentido para mim, né? Por exemplo, vamos lá. Por que não se deve, aliás, exatamente, por que não se deve guardar o Shabat? Porque a igreja cristã não guarda o Shabat, sendo que nas tábuas da lei, né, o Shabat é o quarto mandamento, né? Por que não se guarda o Shabat? Né? Aí tem algumas questões. Não, isso aqui é para o povo judeu. Não, é porque o sábado, no caso da igreja católica, né, o sábado mudou para o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, algumas questões, né, não fazia sentido para mim, como, por exemplo, uma questão do Shabat, que é para o judeu, mas quando chega na parte do dízimo, que também é uma lei, né, para o judeu, aí não, aí é para todo mundo, né? Aí todo mundo tem que seguir, né? Então, nesse quesito, a gente vai ficando com uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas a gente continua caminhando, a fé no Deus Todo-Poderoso, a gente continua acreditando, porque há sinais durante a nossa caminhada, né? E só que teologicamente as coisas ainda não fecham a conta, tá? Principalmente quando você parte para o hebraico, né? Algumas coisas também não fazem sentido no português. A gente começa a ver esse embate de traduções, né? Uma tradução aqui, outra tradução ali, outra tradução ali. E quando a gente às vezes vai para o original, não tem nada do que a gente não tem nada do que estava escrito realmente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tirar esse óculos por trás da teologia cristã. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte: quando você está usando um óculos com a lente azul, você consegue enxergar as coisas, mas essas coisas vão estar distorcidas. Você vai ver tudo azul, e não é. Você precisa tirar os óculos para ver as cores naturais das coisas. Então, eu comecei a esvaziar-se de tudo aquilo que eu tinha aprendido e comecei a ler a Escritura tentar ler a Escritura como um leigo que nunca tivesse lido nada e tentar extrair da Escritura
o que ela realmente dizia. Mas isso o senhor tinha quantos anos quando o senhor começou com isso? Então, quando eu comecei com isso, eu tinha ali em torno de uns 25 anos, 26, mais ou menos essa idade. 26 anos já, tão dedicado assim? Dedicado. Eu sempre fui uma pessoa que me dediquei bastante naquilo que eu fiz, né? Às vezes, até algumas coisas eu parei de fazer que eu gostava porque não conseguia me dedicar o bastante que eu gostaria, o tanto que eu gostaria. Então, eu falei, para ser mediano nisso, é melhor eu parar por aqui. Ou faz bem, ou não faz, né? Ou não faz, né? Então, eu sempre fui... Ainda mais as coisas, né? Porque algo que é bom ouvir é porque você está fazendo algo para o Criador dos céus e da terra. Sim. Bendito seja Ele. Sim. Não é para ninguém. Sim. Não é para qualquer uma pessoa. É para o Criador do céu e da terra. Imagina se todo mundo soubesse o que acontece com intermediação do Messias, mas eu vou fazer algo para o Criador. Imagina se de fato as pessoas fossem encontrar como Moshe encontrou o Criador. Sim. Será que essa pessoa ia colocar a melhor roupa? Ia tomar quantos banhos para estar diante do Criador? Mas é assim. Sim. Né? Ele está em todo lugar, né? Exatamente. Então nós temos que ter essa dedicação, né? Temos que ter essa dedicação a Kadosh Baruch Hu, ao Eterno, Deus Todo-Poderoso. Porque a fé da gente, ela não pode ser uma fé mediana, né? Não pode ser uma fé mediana. A gente tem que acreditar, tem que servir de todo o nosso coração, né? Para as coisas, eu acredito assim que para a gente entregar o melhor para Deus, a gente precisa dar o nosso melhor realmente. Não é, eu estou fazendo melhor e eu estou fazendo... eu digo que eu estou fazendo melhor, mas na verdade eu estou fazendo mais ou menos. Não, eu tenho que realmente fazer o melhor. Então eu sempre busquei aprender, né, a verdade para praticá-la realmente de todo o coração. Mas quando você conseguiu... O que eu percebo em algumas pessoas elas pararem para lerem e começar a chegar em algo por elas mesmas. Uhum. Claro, tudo é caminho que o Messias toma, bendito seja Ele, que vai nos levando. Mas o Senhor teve o discernimento de, me falaram várias coisas, eu olhei por esse prisma, só que em vez de eu seguir da forma que me falaram e fechar os olhos, está acontecendo sinal, está tudo bom, você parou para, deixa eu mesmo ver se é isso mesmo. Como é que foi isso? Sim. Essa independência de homem e dependência total do Messias. Sim. É interessante, quando eu era jovem, né, eu lembro que na congregação onde eu ia, onde minha mãe frequentava, a gente ia, o homem não podia ter barba. E eu era adolescente, estava começando a crescer barba no meu rosto, né? E o homem não podia ter barba. E eu chegava nos pastores e falava, mas por que não pode ter barba? Né? Se na Escritura várias vezes aparece o povo de Deus com barba. Enfim, é um tema assim simples, né? Mas que eu, como adolescente, eu não tinha uma resposta para aquilo. Eu sempre gostei de barba, de ter barba, né? E aí, certa feita, eles ficaram muito chateados porque eu questionava muito, né, sobre isso, e as respostas que eles me davam, porque realmente a Escritura não proíbe o homem ter barba, pelo contrário, né? As respostas que eles me davam não era bíblica, né? Eu lembro uma vez que um pastor teve a audácia de falar para mim que o homem, né, na igreja não tem barba, porque certa feita José, quando foi ter com Faraó, os egípcios o barbearam. Ah, não! Então esse era o tipo de texto bíblico que me traziam para afirmar a sua doutrina em tais coisas. Então isso nunca me desceu. Então eu falei, não, isso aqui não está dizendo para não ter barba, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aconteceu algo semelhante comigo. Eu pensava assim, Jesus tinha barba? Ele tinha barba. Sim. Lá em Isaías 50, verso 6, existe uma profecia que como é que é a profecia?
me chicoteava, cuspia no meu rosto, Sim. arrancava minha barba, algo semelhante assim. Sim. Depois confere lá que eu posso estar falhando em alguma palavra, né? Isaías 50, verso 6. E eu pensei, peraí, eu vejo as estátuas romanas, todo mundo sem barba. Sim. E eu vejo, entre aspas, os desenhos de Judaicos. judeus, todo mundo com barba. Eu pensei assim, peraí, tem alguma coisa errada. O Messias tinha barba porque o mandamento, inclusive, fala que o homem não pode raspar. Como é que é o mandamento da barba? Sim. Não cortar a ponta da tua barba, nem rapar a sua têmpora, né? Sem a Mais ou têmpora, menos né? Isso. nesse sentido. E aí eu pensei assim, peraí, Roma, os egípcios, um monte de outros povos, todo mundo não tinha barba. E eu comecei a perceber dessa forma. Todas as vezes que os líderes falavam assim para as irmãs, não pode passar batom não, vocês estão com moda, né? Vocês não pode passar batom, não pode passar maquiagem que você está apagando. Teve uma vez que eu ouvi alguém falando o seguinte, olha, é como se você fosse uma lâmpada e todas as vezes que você passasse uma maquiagem, alguém passasse uma tinta na lâmpada, a lâmpada ia ficar meio que apagada. Peraí, eu sou lógico. Uhum. Se isso está acontecendo, por que a gente está fazendo a barba? Porque digamos, aí eu comecei a pensar da seguinte prisma. Beleza, se as irmãs estão fazendo isso, tá? Elas estão tentando corrigir algo que Deus fez, que eu já ouvi falando isso, né? Bendito seja o Criador. Então, quando o homem raspa a barba, o que ele está falando de certa modo para o Criador? Não, pai, você me fez errado. Uhum. Eu tenho que corrigir o que você fez. Aí eu vou lá e raspo. Porque se o Criador fez o homem e a mulher no Éden, né? É diferente, eles não se viam. O que dava pra ver no rosto do homem e da mulher que era diferente? Sim. Era os dois tinham cabelo, olhos, era barba, não era isso? Sim. Peraí. Aí foi uma das primeiras coisas também que acabou me despertando, a barba. Sim. Então, dentro disso, muitas outras coisas, né? As pessoas da igreja, eles vinham falando, olha, aqui é assim. E, ao mesmo tempo, nas suas pregações, eles mesmos diziam que a gente não pode tirar um texto de um contexto. E eles faziam isso sempre, né? E muitas vezes colocavam até regras em suas determinadas comunidades que nem na escritura não tinha base nenhuma. Então fica difícil a gente que está buscando a Hashem acreditar e seguir tais coisas, né? Continuando aqui a história, depois eu ali os 26, 27 anos mais ou menos, eu comecei a estudar, me aprofundar bastante e comecei a tirar esse óculos, né? Comecei a tentar entender um pouco melhor da forma que a escritura fala, né? Uma forma mais simples, como ela nos fala, como ela nos diz, qual a mensagem que ela quer trazer para a gente, né? Dentro disso a gente começa a desconstruir muitas doutrinas cristãs e aí a gente começa a entender um pouco melhor a simplicidade da escritura. Quanto aprendizado, meu irmão, aprendizado. Então nesse momento você, peraí, deixa eu tentar enxergar o que eles estão me dizendo. E você acabou não encontrando isso. Isso. E quando foi o passo de, peraí, eu vou me afastar disso aqui e começar a viver? Foi difícil tomar esse passo? Na verdade, não foi difícil tomar esse passo, porque eu já estava convicto do que eu acreditava, eu estava dentro da comunidade, já não acreditava em 80% do que se pregava lá. Então fica complicado, fica difícil até você participar. Né? Você tinha algum cargo? Sim, eu sou músico, né? Então eu tomava conta de jovens, eu tocava, eu ministrava. Eu lembro que na época tinha um programa na rádio e eu fazia ali um programa. Eu lembro que eu dava aula na escola dominical. Então, assim, tinha várias coisas que me prendiam ali. Mas o desejo pela verdade era muito maior. Então, assim, me desprender disso tudo não foi difícil, não.
E ainda mais quando você está bem enraizado, quando você trabalha muito para você sair daquilo tudo, vem com novidade, o que as pessoas vão achar, tem que estar muito convicto Sim, na sim, palavra, né? sim. Mas depois que você vê, não tem como desver. Sim. Verdade. É meio que é como se você estivesse se traindo, né? Sim. Chega um momento que você tem. Aconteceu isso comigo. Depois que você enxerga, se eu ficasse naquilo que eu estava, é como se eu tivesse literalmente cuspindo no rosto do Messias de uma certa Sim. maneira, né? Como é Sim. que você, depois que você começa a enxergar quanto que é bom a Torá, quanto que é maravilhosa, quanto que não é pesada, que às vezes eu pensava assim, a lei é pesada, me fala que lei é pesada aí. Porque eu queria saber que lei é essa pesada, que eu também não conhecia. Sim. Aí eu comecei, peraí, deixa eu olhar aqui. Não pode, não pode ter eu não posso ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Mas isso aqui não é pesado. Isso aqui não é pesado. Que outras leis que você olhou assim depois que você conheceu, você começou, nossa, como isso aqui é precioso? Sim. Tem umas leis que você... Na verdade, quando eu saí dessa comunidade, eu ainda não estava, eu não fiz a conversão logo depois, né? Foi um processo, né, de desconstrução de uma coisa e construção de outra. Então, eu saí dessa comunidade e eu não queria ficar em casa, parado. Eu falei, não, eu preciso transmitir esse conhecimento que eu estou adquirindo, né, e construindo, preciso compartilhar com algumas pessoas que essas pessoas também vão nos ajudar a chegar num denominador comum, né? E é então que eu comecei, eu com um amigo meu, Adriano, hoje ele também faz parte da nossa comunidade, né? O nome dele em hebraico é Eliarro, e nós começamos a conversar bastante, sempre fomos bons amigos, bem próximos, e a gente conversou bastante sobre isso, inclusive quero mandar um abraço para ele, para a família, para a minha família, para toda a minha comunidade, né? E assim, ele foi uma pessoa que sempre esteve comigo ali, a gente conversando, será que é isso, será que não é, vamos para cá, vamos para lá. Até então eu não tive contato com nenhum judeu, né? Eu estava fazendo teshuvá sozinho com as pessoas que estavam ali comigo, né? Minha irmã também, uma pessoa muito inteligente. Foi um baque para eles quando você mudou assim, quando você conversou? Como é que foi encontrei algo, vou começar a dividir com alguns irmãos, vou tomar esse caminho, e você já falou que você tinha um certo nível de... você não era aquela pessoa que ficava sentado no banco, você era ativo, músico, a sua questão cuidando de alguma parte com jovens e tudo mais. Quando você começou, vou sair, como é que foi para eles? Então, Baruch Hashem, que minha família, assim, ela sempre me apoiou. No começo até, eles acharam, não, vai em frente, né? Deus está com você e essa é a sua nova caminhada, vamos em frente. E quando eu comecei a desconstruir algumas coisas e construir outras, quando eles começaram a ver essa construção, né? Porque era tudo dentro da Bíblia, né? Então, tudo tinha que estar pautado Essa ali. construção é mudança de vida? Mudança, exatamente. Mudança de vida, mudança de pensamento, né? Vou dar um exemplo aqui. Pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, né? Você mexe aqui nessa estrutura sobre pré e pós-tribulacionismo, você já começa a desconstruir outras coisas, né? Já começa a ver que a igreja ela faz uma distinção entre igreja e Israel. Quando você começa a mexer aqui no pré e no pós-tribulacionismo, você vê que não há essa distinção, né? E aí, se não há essa distinção, aí a casa começa a cair do lado cristão, no sentido que essa teoria de que isso daqui é para Israel, tal profecia é para Israel, tal coisa é para Israel, isso é uma falácia, porque não há distinção entre igreja e Israel, isso aí não existe, né? A palavra eclésia, que é usada ali na Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? Na tradução Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a palavra eclésia aparece muitas vezes no Taná, né? Conhecido como o Antigo Testamento. Só que a tradução tendenciosa, sempre que é no Antigo Testamento, a palavra eclésia nunca vai ser traduzido como igreja.
né? Ela sempre vai ser traduzida como congregação dos filhos de Israel, né? A comunidade de Israel. Mas quando vem para o Novo Testamento, aí a eclésia ganha um novo nome. Às vezes eu fico pensando assim, nessa questão de traduções, que assim, o homem não mudou, não existe nada novo. Não existe nada novo. Muitas pessoas vinham com óculos específicos e pode ser que na hora de copiar, peraí, será se não houve uma questão de corrupção, entre aspas, nesse sentido? Vamos colocar assim, vamos escrever dessa forma, conforme que eu estou vendo. É bem possível, não é algo Sim. que não é natural, vamos falar assim, né? Sim. Não que corresponde à verdade, mas peraí, eu vejo dessa forma, eu vou escrever dessa forma que eu estou vendo. Sim. É o que aconteceu. Sim, Aparentemente, né, não tem como afirmar, mas parece que é isso, não é? Sim, sim. A pessoa vai traduzir, os tradutores vão traduzir segundo aquilo que ele acredita, né? Ele não vai ferir a doutrina que ele acredita por causa Sim. de uma tradução, né? Se a tradução está dizendo uma coisa que talvez essa palavra, tradução, palavra por palavra, está dizendo uma coisa e fira aquilo que ele acredita, ele vai ver o sinônimo daquela palavra, que outro significado ela tem e que se encaixa melhor na sua doutrina. Então, as traduções, elas são tendenciosas nesse sentido. Esse passo para trás tem que ser muito... Tem. Você se reconhecer. É porque você sobe, coloca tanto degrau, e se você estiver numa situação de liderança, inclusive estava conversando com o Felipe, líder na minha comunidade junto comigo, né? O Felipe Reguete, ele fala, olha, o maior medo que se pode ter é quando você, perfeito, você está na sua comunidade, você chega um cargo de liderança, aí as pessoas colocam expectativa, você vai estudando, você vai criando um castelo, aí lá em cima, com todo aquele prestígio, entre aspas, né, que não tem valor, no sentido de o maior galardão que a gente tem não vai ser aqui, né? Nada que você ganha aqui. E aí, você dá um passo para trás, ou tô errado, é muito difícil, né? Desconstruir isso, né? Desconstruir isso é uma situação que gera até pânico, né? Muita gente não tem coragem. Sim. Muita gente prefere continuar. Sim, né? sim, já conheci muitos pastores que a gente vai conversando, né? Eu não gosto de citar nomes aqui por respeito, né, e ética, mas conheci muitos pastores que ficam curiosos e vai conversar com a gente bate um papo, né, com todo respeito, e eu começo a mostrar o ponto de vista judaico, de como a gente enxerga tais textos das Escrituras, e as doutrinas são montadas em cima de textos com contextos, sem ferir contextos de todos os livros, né? Eles falam, realmente, o que você está falando faz sentido, eu acho que você tem razão. Aí eu pergunto, mas e aí? Você vai mudar? Você vai agora ensinar a sua congregação assim? Começar do zero? Sabe que me responderam já? Eu não posso fazer isso. Porque se eu fazer isso, eu sou cortado de lá. E muitos pastores recebem, né? Ali é o ganha-pão da sua família, enfim. E eles não retrocedem. Isso é um problema, né? Uhum. O Felipe falou justamente sobre isso também. Quando aquilo se torna o seu ganha-pão, o seu julgamento começa a ser bagunçado, não? Como é que é a palavra? É como se fosse um juiz que vai julgar uma causa que ele é envolvido. Sim, sim. Fica enviesado Exatamente. a palavra. E aí se você coloca esse óculos do viés aí já era. Aí a justiça não é feita 100%, né? Perfeito. Não é feita. Então, assim, nessa caminhada, quando eu comecei realmente a fazer teshuvá, eu já estava com bastante gente. Nós fazíamos uns cultos aos sábados, né? Eu lembro até hoje que a gente começou com um grupo assim de estudo, depois a gente falou, vamos fazer cultos aos sábados, né? E sem guardar o Shabat ainda, né? Nós começamos o culto aos sábados. E depois começou a crescer, assim, tomar uma proporção, né? Eu nunca ansiei isso, tá? Eu nunca tinha no meu coração assim, eu quero ser um líder de alguma igreja na época, ser um líder de uma sinagoga, alguma coisa do tipo, mas é algo que a Kadosh Baruch Hu, ele tem para você
e isso faz parte, eu sei que faz parte do destino da gente, né? Como um propósito que a gente tem de cumprir. Então não adianta lutar contra isso. Não é pra você. Tem gente que fala, ó, isso aqui é pra você, isso aqui não é pra você, né? Então não adianta a gente lutar contra isso. Então a gente faz com amor, faz com dedicação. E quando a gente começou a fazer os cultos, a gente começou a mudar algumas coisas, né? Mudar, por exemplo, um exemplo disso seria a Santa Ceia, né? Nas igrejas, algumas Santas Ceias são mensais e tem essa palavra Santa Ceia, né? Que depois a gente vai ver que isso é uma coisa que foi criada, que na Bíblia não existe esse negócio de Santa Ceia, enfim. Então na verdade, você, 23 anos, começou a mudar, começou a andar, entre aspas, pelas próprias pernas, mas na verdade a gente sabe que o Messias fazendo isso, deu vários passos para trás, renunciou a muitas ideias que estava pré-instalada na sua cabeça, que muitas das vezes você não deu nem tempo de você concordar, porque você não olhou, não, me falaram, vou seguir, tá todo mundo aqui, vou embora, minha família tá aqui, vamos embora. Aí você parou e agora se afastou, começou a conversar com alguns, com seu, hoje que é líder na sua comunidade junto com você, e aí vamos começar uma nova comunidade. Aí fala para mim um pouco como foi esse início do grupo de estudo. Então, vou contar para você como começou a Beit Shuvah, né? De início não era Beit Shuvah, né? De início era comunidade cristã Israel de Deus. Porque nós sempre tivemos essa, depois que a gente começou a estudar e entender as escrituras de uma forma diferente, algo que abriu assim muito os nossos olhos foi a questão das duas casas de Israel, né? Quem não conhece, depois pesquisa um pouco mais sobre isso, você vai entender, tá? Então essa doutrina das duas casas de Israel, ela abre um pouco a sua visão para te deixar, para ver a Bíblia como algo mais linear e conseguir entender um pouco mais o plano do Eterno para todos nós. Onde que está as duas casas de Israel? Alguma profecia? Onde que a pessoa encontra que vai procurar sobre? Olha, no YouTube tem muitas pessoas que falam abertamente sobre o assunto, né? Mas vou dar aqui mais ou menos uma introdução, né? Sabemos que Israel são 12 tribos, mas teve uma época de Israel que essas tribos elas foram separadas em 2 reinos, né? Ficou o reino do norte, ficou com 10 tribos, e reino do sul ficou com 2 tribos, né? O reino do sul ficou conhecido como reino de Judá, e o reino do norte ficou conhecido como casa de Israel. Depois da separação dessas 2 casas, né, nunca mais elas voltaram a se unificar. Então, o único rei que reinou sobre as 12 tribos foi o primeiro rei, que foi Saul, depois Davi Meler e depois Salomão. Depois de Salomão, esse reino foi dividido e houve profecias como nós vamos ver em Ezequiel 37, por exemplo, né? As pessoas falam muito dos vales dos ossos secos, mas não continuam a leitura, né? Para você entender, você tem que continuar o 37 até o final, para você ter uma ampla Parece noção. que tudo no meio cristão é assim. Eu vou ler essa parte e nunca vou antes ou depois, né? Exatamente. É sempre sem o contexto. E é o contexto que vai enriquecer o texto, né? Que vai te trazer o real entendimento desse texto. Então, quando nós começamos a entender sobre as 2 casas de Israel, que a função do Mashiach era trazer esse ajuntamento, porque ele é o rei que vai restaurar Israel, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nos trouxe mais entendimento, abriu mais a nossa mente e a gente começou a pregar, a fazer mais estudos. Vocês encontraram sozinho. Não sozinho, é sempre o Messias, né? Não, sempre, né, a gente vê que a Kadosh Baruch Hu manda o Ruach
que começa a direcionar a gente. A Rua da Verdade, né? Exatamente. Ele vai direcionando, ele vai mostrando algumas coisas no YouTube, alguns irmãos, né, que postam uma coisa aqui, uma ali que vai enriquecendo, vai fechando um lado, abrindo o outro, vai te trazendo dúvida nesse ponto, você estuda, vai linkando, e as coisas começam a se encaixar como um grande quebra-cabeça, né? Outra pessoa também que foi essencial assim na nossa teshuvá foi o Rabi Yosef Ben Levi, né? Quero mandar um abraço para ele, para sua comunidade, né? Comunidade Beit Shalom. Então foi uma pessoa assim que também nós juntos estudávamos e aprendíamos um com o outro. E aí a nossa teshuvá foi tomando um rumo, né? Foi tomando um caminho. E aí a nossa comunidade se viu de uma forma que não dava mais para permanecer como comunidade cristã. Porque para você ser considerado cristão, você tem que ter algumas bases, né? Algumas crenças. E uma dessas crenças é a Trindade, né? Acho que a maior crença cristã é a Trindade. E quando a gente foi desconstruindo, construindo e entendendo isso, a gente vê que a Trindade não cabe nesse... não cabe na Bíblia, vamos dizer assim. Essa doutrina da Trindade é algo bem pesado, vamos falar assim, que se criou, se enraizou tanto. E na minha teshuvá eu sempre olhei assim, rapaz, os judeus eles estudam muito, são muito dedicados. Uhum. Não é possível que esse Deus que é 3 só vou se revelar agora. E não se revelou antes. E aquele texto Shema, já vi alguns pastores que faz toda uma ginástica mental, um xadrez 4D para dizer que aquilo ali não, esse Shema é aí é o substantivo, não sei o que. Assim, o mesmo pastor que falou que não dava para cumprir os 10, ninguém conseguia cumprir os 10 mandamentos. Eu pensei assim, rapaz, esse cara deve estar cobiçando a mulher de quem? Será que a avó dele e a mãe dele devem estar no asilo? Ou ele tem escultura dentro de casa? Alguma coisa. Ou, né? O Shabbat a gente já sabe que com certeza ele Sim. ele não cumpre, né? Uhum. Mas eu comecei a pensar assim, rapaz, não é possível que os judeus nunca tinham percebido que bendito seja ele, né? Em vez de ser um, é 3, era para ser lá de trás, né? Sim, sim. Mas todos os judeus falam que é 1. Sim. É o princípio da fé monoteísta, né? O princípio da fé judaica, é o princípio da fé monoteísta, é acreditar em um único Deus. O Shema Israel, ele é um exercício para isso, né? O Shema Israel, ele vai te mostrar quando você está lá, Deuteronômio 6,4, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Né? Isso começa a martelar na sua cabeça. Tem um ditado aqui no Brasil que a gente fala assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, de tanto você recitar o Shema Israel de manhã, à tarde, à noite, ensinar para os seus filhos, aquilo vai batendo na doutrina da Trindade. Chega uma hora que ela não aguenta. A questão toda é que tinha tantos deuses naquela época e o Criador sempre fala, bendito seja ele, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o Deus que tirou da terra do Egito. Sim. Ele sempre fala, eu sou Deus, e faz uma referência, que Deus que é, né? Uhum. Porque os povos tinham muitos deuses. Sim. E essa questão de idolatria é algo terrível. Sim, sim. Então você já começaram com tudo isso, não dava para continuar como cristão. Não tem como. Então... Isso não quer dizer Sim. que a comunidade Beit Teshuvá não crê no Messias. Ele crê no Messias, só que ele crê no Messias israelita, da tribo de Judá, que tem várias situações que ele não pode... O Messias, para ser o Messias, ele tem que cumprir várias profecias, porque as profecias têm que se cumprir, porque quando o Criador fala algo, quando o Criador ele fala vai acontecer algo, vai acontecer. Não é igual algumas igrejas cristãs que falam assim, eu vou profetizar isso na sua vida, aí não acontece, é que você não teve fé. Você não criou. Não é dessa forma, né? Não é assim. Então, o que acontece? A gente viu que não cabia mais a religião cristã, né? E a gente começou a fazer teshuvá, né? A gente conheceu alguns judeus e a gente viu que a doutrina, aquilo que a gente estava montando,
era na verdade a mesma, se fundia com o que o judaísmo messiânico acredita, né? Começamos a guardar Shabat, lei de Kashrut, e muitas outras coisas, e a gente fala assim, não, Yeshua não acabou com o judaísmo, né? Yeshua não acabou com o judaísmo, tá? Isso é uma mentira, isso é uma falácia, tá? Na verdade, ele deu continuidade, tá? Ele trouxe plenitude. Israel pode ser substituída? De forma nenhuma, né? Algumas igrejas pregam a teologia da substituição, mas isso não tem condições. Os profetas não mentem, né? Porque falam inspirados pelo Eterno, dizendo assim que eu não deixarei Israel, eu não esquecerei Israel. Assim como pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. É muito difícil, né? Uma mãe esquecer de um filho que amamenta. Mas pode uma mãe esquecer. Eu nunca me esquecerei de você. Tem aquela palavra que acho que está em Jeremias, se eu não me engano, é 9 ou é 14, não sei direito. Eu não me recordo direito aqui agora, ou é 31. Fala assim, se vocês puderem... Eu fiz tudo. Em outras... Deixa de uma forma que eu não consigo lembrar com detalhe. Se vocês puderem medir isso, medir aquilo, se o Sol e a Lua, eles mudarem o seu percurso, né? Claro, eu esqueci de como está escrito de fato. Sim. Mas eu me esqueceria de Israel, né? Se isso acontecer tudo isso, Israel não será mais minha. Uhum. E sabe, às vezes que eu fico pensando vamos dizer assim, digamos que o Criador, ele prometeu tudo isso. Pense bem, você que está sentado aqui conosco, né? Estamos aqui sentados e você que está na nossa frente. Nosso convidado. O Criador do céu e da terra, bendito seja ele prometeu algo para um povo. Ele prometeu para Abraão, e isso foi passando de geração em geração. E essa promessa que foi feita a todos eles, se o Criador quebrar elas, como é que você crê num Deus que quebrou uma promessa anterior? Eu não consigo entender a lógica disso. Não dá. Não dá. Se ele fez isso, bendito seja ele, estou falando ele, mas perdoa, pai. Tu fala de uma forma tão assim, a gente tem que ter zelo. Eu gosto de ter muito zelo na hora que falar. Sempre que eu falo o nome do Criador, ou bendito seja ele, ou algum título, eu sempre uso uma exaltação, porque é o nome do... Você falaria o nome do seu patrão, eu sei que é seu patrão, mas imagine, você vai falar de... Quando você era criancinha, aí tinha seu pai, sua mãe, aí você pequenininho assim, você ia falar alguma coisa xingando eles em voz alta, por exemplo, não pode, né? Então tem que ter todo o zelo. Reverência, né? Reverência. Se o Criador, ele não cumpriu sua palavra, ele não é um Deus fiel. Sim. Se ele não for fiel se o marido não é fiel à primeira esposa, vai ser fiel à segunda? Não. Ele não pode mudar, se ele mudar de palavra, ele não pode mudar várias vezes? Pode. Como é que Israel foi substituída? Não tem como. Não tem como? Não tem isso. E assim, não tem apoio bíblico isso, né? Não tem. O Rabino Shaul usa nas suas cartas, né, lá em Romanos capítulo 11, né, por acaso rejeitou Deus o seu povo? Ele faz uma pergunta e ele responde, de modo nenhum, de maneira nenhuma, pois eu também sou israelita, né? Ou seja, ele está se colocando ali como Israel, e que Israel não foi esquecido. E pelo contrário, como Israel vai ser esquecido se o Mashiach, ele é o Mashiach prometido para Israel. Ele foi prometido para Israel, tá? Então, não tem como tirar Israel. Ele é um israelense. Exato. Um israelita, na verdade. Ele é judeu. Ele é judeu. O Mashiach é judeu. Não tem como mudar isso, né? Só se você rasgar a sua Bíblia, né? Aí você muda a sua Bíblia. Mas isso não é verdade. Ele é o Messias, ele é o rei de Israel. Ele não é o rei da igreja. A igreja faz parte de Israel, que é enxertada, não é isso? Exato, exatamente. Então, voltando aqui um pouco para eu retomar aqui sobre a Beit Shuvah, aí nós começamos a restaurar, começamos a fazer Teshuvah e entender que nós precisávamos voltar ao início, né, o retorno, voltar ao início do que a Igreja Romana nos tirou, né, que foi do judaísmo, porque nós falamos messiânico,
Na verdade, todo judeu é messiânico, mas hoje nós somos intitulados messiânicos porque já acreditamos que o Mashiach, ele veio uma vez e voltará uma segunda vez, né? Então, por que somos messiânicos? Acreditamos que Yeshua, ele é o Mashiach, tá? Então, nós aderimos e aí a nossa comunidade mudou de igreja para uma Beit, né? Nós chamamos assim, uma Beit. E aí agora fazemos os estudos das Parashiot, né? Semanais. O que é Parashot? Parashiot, a palavra Parashá no hebraico significa porção, né? Então toda semana tem uma porção da Torá a ser estudada, junto com a Haftará, que são escritos dos profetas, e junto com alguns escritos, alguns textos da Brit Hadashah, que nós chamamos, né, assim conhecida como o Novo Testamento, tá? Então nós fazemos toda semana um estudo da Escritura, né, até completar um ano, né, um ano inteiro, é um ciclo inteiro de estudos. Então, por isso nós chamamos de Parashiot, né? Parashiot é no plural, tá? Parashá, Parashiot, tá? Você que faz as Parashot, você consegue encontrar o Messias lá? Porque o Messias sempre falava, inclusive na época do Messias tinha Novo Testamento? Não. Esse é um assunto interessante de falar, porque assim, quando a gente vai falar com alguns pastores, eles falam assim, mas você prega só o Antigo Testamento, né? Esse é um argumento usado, né? Só que é um argumento assim, de quem não conhece, porque na época do Mashiach não existia Novo Testamento. A Bíblia que o Mashiach usou, a Bíblia que os talmidins dele, os apóstolos usaram, né? Que Shaul Hachalia usou, né, que o apóstolo Paulo, como é conhecido, foi o Taná, que é conhecido pela igreja como o Antigo Testamento. Essa era a Bíblia deles. O Novo Testamento passou a se tornar, né, passou a ser escritura 300 anos depois de Cristo, depois do Mashiach, né? Então, e depois de muito tempo que aquilo foi tido como escritura sagrada. Concílios, né? Pelos concílios, exatamente, da Igreja Católica. Então, olha só, pensa comigo você aqui, tá? Você crê no Taná, né? Vou usar uma linguagem cristã aqui, porque pode ser que esteja algum... É muito bom isso, até todos que estão vindo, porque quando você fala uma linguagem que as pessoas entendem, é mais acessível né? a todos. A gente já sabe, todo mundo que está no meio da Techuvá, judeu messiânico, nazareno, israelita de modo geral, como eu gosto de falar, sabe que a Brit Hadashah é Novo Testamento. Sim, não vão me levar a mal quando eu falar aqui Novo Testamento, Antigo Testamento, não é assim, não é o certo, mas é a forma que as pessoas conhecem. Então, para não ficar muito difícil para eles que não conhecem os termos corretos e hebraicos, eu vou usar aqui esses termos, tá? Então vamos lá. Quem fez você acreditar no Antigo Testamento? Né? Não foi Moisés, não foi os profetas que vieram depois, Davi, não foi Isaías, Jeremias que veio pregando sobre a Torá, todo mundo pregando sobre a Torá, sobre Moisés, com respeito, ninguém descumpria o que Moisés dizia, aquilo foi tido como escritura. Depois vem o Mashiach, depois vem os apóstolos e afirmam tudo aquilo como escritura sagrada, certo? Então, se eu acredito que o Antigo Testamento é escritura sagrada, então eu estou acreditando no que o Mashiach e que os apóstolos disseram. Foi revelado? É inspirada essa escritura? Sim. O Antigo Testamento, sim, totalmente. O próprio Mashiach chama de escritura sagradas, né? A gente vai ler ali algumas cartas, aliás, os evangelhos, nós vamos ver que sempre ele chama aquilo de escritura sagrada. Então é algo que não pode ser mudado, é algo que é sagrado, que é eterno. Então, quando eu acredito no Antigo Testamento, eu estou acreditando no Mashiach, eu estou acreditando nos apóstolos que me disseram que aquilo é escritura, tá? E aí, quando eu vou para o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, quem foi que disse que aquilo ali é escritura?
Tá? Quem foi que falou para você que aqueles livros ali são inspirados? Tá? Então eu faço essas perguntas para alguns pastores e eles respondem que o Novo Testamento é maior do que o Antigo. Aí eu pergunto para eles, né? Tá, mas quem disse, quem afirmou dos dois que era Escritura? Porque aqui o Machia, os profetas, os apóstolos, nós temos um peso aqui de quem disse que era Escritura. Olha só as pessoas. Abraham, Isaac, Jacó. Olha o peso das pessoas que estão no Antigo Testamento. Sim. Moisés, José, Jeremias. Olha o peso dos homens que estão na... Como pode? Não tem... Como é que você joga todos eles fora? Não tem como. Não tem como. Não dá pra... O único homem que falou com Deus da forma que falou, bendito seja o Criador, Sim. foi Moisés, não foi? Sim. Como pode jogar Moisés? Como é que as pessoas olham para Moisés e falam com tanto desdém? Sabe? Não que tem que adorar Moshe, mas... Não. É Moshe, né? Sim, recebeu as tábuas, desceu com o rosto brilhando, as pragas... Aspergiu o sangue no povo na segunda vez, né? Sim. Enfim, mas continua, por favor. Ou seja, aqui no Antigo Testamento nós temos um peso dos apóstolos, dos profetas, do próprio Machia dizendo para você que isso é Escritura Sagrada. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, eu falo, quem disse para você que isso é Escritura Sagrada? Um concílio, tá? Não estou dizendo que essas escrituras não valem. Não tem valor. Exatamente. Isso, deixa eu deixar claro aqui. É que não tem valor. As pessoas não vão entender que... Mas quem disse... Olha o peso que isso daqui é mais sagrado do que isso aqui. Qual o livro que o Messias usou para pregar? Né? Foi o Antigo Testamento. Isso daqui são cartas, né? A maioria são cartas de que os apóstolos enviavam para as comunidades que os gentios estavam vindo, né? A maioria gentios. Então ele tinha que levar instruções para aquela comunidade, ele mandavam cartas para aquela comunidade. Pessoas que estavam aprendendo a Torá, se adaptando à Torá, né? Então quando você diz que isso, o Novo Testamento, é maior do que o Antigo, você não está tendo fé no Machia. Porque o Machia disse que isso era Escritura Sagrada. Então a base nossa, só para deixar claro aqui para as pessoas, a base nossa é Torá, profetas e Brit Hadashah. A Brit Hadashah não pode anular nada do que vem antes, nada. Tá? Assim, você acreditaria em um Messias que fosse revolucionário, reformista? Não. Não dá, né? Não tem como. Partindo desse seu pressuposto, a gente entende que a igreja faz isso, né? É como se o Messias viesse, para ele ser Messias, ele tem que cumprir algumas profecias do Antigo Testamento. Primeiro porque foi lá que falou que ele viria. Exatamente. Na verdade, ele está lá o tempo todo. Exato. Ele tem que se enquadrar naquelas escrituras. Se ele não se enquadrar na Torá e nos profetas, ele não é Machia. Não é que mas o Rosh Dan está falando que o Messias tem que se enquadrar na nossa ideia, não. É a palavra do Eterno. Inclusive o Messias é a própria palavra do Eterno, né? Sim. Não pode. Se você muda isso, você, começa a ser uma fé irracional, que eu não consigo lidar com isso. Exatamente. Pensa comigo. Eu chego aqui hoje e digo assim, eu sou o Machia, tá? Eu sou o Machia. E aí, vocês vão falar, para você ser o Machia, você tem que cumprir o que a Escritura diz. Eu falo assim, não, mas o Pai me enviou para anular toda aquela Escritura. Isso é tão perigoso, porque pensa assim, às vezes as pessoas não percebem. Quando você fala, as leis são más, aquele fruto é de que árvore? É o Criador. Sim. As leis é fruto da árvore do Criador, certo? Sim. O Shabat é pesado? Quem fez o Shabat que é pesado. As leis sanguinárias, seja lá que adjetivo que usar, você está atrelando juízo ao Criador. A quem deu a lei. Mas então Jesus veio e ele mudou a lei, ele acabou com a lei. Então, olha, você está falando que Deus errou, que a lei é imperfeita,
Porque uma coisa é o povo não conseguir alcançar e cumprir o mandamento. Outra coisa é aquele mandamento não é suficiente. Sim. Porque você está falando que Deus não é suficiente. Sim. Ele errou, ele mudou. E assim, quando você fala que Deus substituiu a igreja, então na verdade ele escolheu errado. Sim. Você começa a perceber que esse Deus a igreja substituiu Israel, esse né? Deus que... Exato, que esse Deus que pra você diz que você fala que é perfeito, na verdade não é tão perfeito assim. Porque é confuso, que uma hora muda. Exatamente. A palavra não tem valor. Aí vira... Não é assim com os outros deuses? Exatamente. E ele mesmo disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Ele escolheu Israel desde o princípio e vai ser Israel até o final. Tanto que nós vemos no livro das Revelações, Apocalipse, tá lá. Ele vai escolher, é claro que é uma simbologia, mas ele vai escolher 144 mil, 12 mil de cada tribo. Ora, se ele excluiu Israel, o que as tribos estão fazendo lá no final dos tempos? E quando você olha para as 12 portas... Para as 12 portas... Olha só, você que está assistindo. Pensa assim. Perfeito. Deus substituiu Israel. A congregação, eu vou falar de onde que eu vim, né? Vai entrar por qual porta? Assim, tem as portas, cada porta tem o nome de uma tribo. Sim. A congregação vai entrar por onde ali? Não, pior, a quantidade de igrejas que tem, né? Isso, vai entrar por qual porta? Não, vai entrar por qual porta? Porque tem que entrar pela Tem que entrar porta. por uma porta. E, Tá o nome lá. Machia falou que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Né? Tem que entrar pela Bem porta. colocado ainda, né? Tem Então, que entrar pela porta. É assim, são tantas coisas que você fica assim, não é possível. E esse Machia que a congregação Beit Teshuvah, ela começou a servir, então, começou por aí. Olha, tem isso aqui. O que você tirou mais? Tirou a Trindade? Nossa, Trindade, pós-tribulacionismo, aí tem esse negócio de Santa Ceia, que na verdade é o Pessa, né? É a comemoração do Pessa, não tem nada de Santa Ceia ali, essa expressão Santa Ceia nem existe na Escritura. Tem algumas coisas que foram acrescentando que na verdade foi completando, como a questão das festas, né? Nas igrejas costumam muito fazer festa de pastor, festa de festividade de criança, de irmã, de jovem. E na verdade as festas mais importantes que o Eterno pediu, eles não fazem, né? Então a gente foi fazendo essa restauração, foi fazendo esse retorno para as raízes da fé judaica. E hoje a nossa comunidade, a nossa Beit, né, ela segue ali o judaísmo messiânico, né, como a religião central, que é a religião do Machia, né? Quando ele falou com uma mulher samaritana naquele poço, ele disse para ela, né, vós adorais o que não conheceu, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Por quê? Porque a Torá está com os judeus, eles pregam a Torá, eles ensinam a Torá. Essas palavras de vida eterna que o Machia disse para aquele jovem rico, quando ele chegou e falou assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele falou assim, guarda os mandamentos. Você quer herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ele falou, quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, etc. Os mandamentos da Torá. Como é que vocês conseguiram resolver a questão da salvação em si? Salvação, sim. As pessoas... Cristianismo é complicado. Sim, o cristianismo vocês fala lá na teologia que é soteriologia, né? Isso. Como é que você enxerga a salvação assim? O que é salvação em si? É o fato de Israel, a casa de Israel ser religada depois da carta de divórcio? Exatamente. E como é que você vê a entrada no reino? A salvação é a entrada do reino? Como é que você vê isso? A vida eterna. Como que nós vemos isso? Né? A salvação, ela te salva. O que é salvação? Né? É o Machia, né? O sacrifício, quando você... Deixa eu falar aqui das duas coisas, né? De um judeu
e de um... Isso, muito bom. Né? Isso é importante. Porque é melhor, porque eu falo de uma coisa, aí as pessoas às vezes não conseguem compreender. Vamos lá, nós temos aqui o judeu, nós temos aqui o gentil, tá? E quando eu falo temos aqui o gentil que está se aproximando, não é o gentil que não quer saber de Torá, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, né? A graça, Yeshua falou assim, olha, os judeus chegavam para ele e falaram assim, ó, como pode você comer com os pecadores, tá aí com essas pessoas, né? Ele falou assim, ó, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então a gente se pergunta, quem são os sãos? Quem ele quis dizer que são os sãos? Né? E quem ele quis dizer que são os doentes? Os doentes são aquelas pessoas que estão afastadas da Torá, né? Aquelas pessoas que não estão próximas, não estão cumprindo, não estão com comunhão com a Kadosh Baruch Hu, né? Então ele vem para essas pessoas e a graça que é tida como aí para a igreja é o perdão do pecado dessas pessoas e colocar essas pessoas de volta no caminho e fazer elas um mesmo povo. Existia, né, alguém justo na época do Messias? Não. Aí eu vou lembrar. Aí assim, né, tem o conceito de justo no judaísmo, né, tzadik. Né, a gente chama um irmão e outro que cumpre Torá de tzadik. Os justos são aqueles que são os tzadik, os que cumprem Torá. A grande questão é que o pessoal usa isso para... não tem justo, mas peraí, o pai de João Batista não era justo? Sim. Era justo, É um tzadik. Exato. É um tzadik. O grande ponto é saber qual é o pensamento dele, porque é feito por israelitas, com pensamentos israelitas, e que foi apregado para outros israelitas e para todos aqueles que estavam lá. Exatamente. Que são um povo gentil. Se você olhar para a Bíblia com um pensamento ocidental, o que vai acontecer? Não, aí não tem como. Como é que você vai ligar um aparelho todo chinês lá? Exatamente. É como você me fez uma pergunta, existia justo? Aí, de início, com o nosso pensamento aqui, não, nenhum justo. Não tem um justo na terra. Mas o pensamento judaico é sim. Os que cumprem a Torá são tzadik, são grandes pessoas que estão buscando cumprir a Torá, são grandes tzadik, grande justo. Por quê? Porque nós somos justos ao olhar de outro judeu. Ao olhar de Akadosh Baruch Hu, o olhar dele, o santo e poderoso, bendito seja, né? Não há o justo na terra, né? Mas ao olhar nosso, sim, tem um justo, né? Agora nós tivemos a perca aí de Senor Abravanel, que foi um grande tzadik, que sim, foi um homem justo. Nós vimos aí na sua vida, como uma vida de muito tempo pública, e não aparecia vergonhas, más notícias, escândalos, melhor dizendo assim, dele. Então era um homem que, nós vimos que era um homem íntegro, né? E no final da sua morte ainda foi ser enterrado como um judeu, e ensinou, circuncidou os seus filhos, os seus netos, aliás, né? Ensinava a praticar a justiça, né, aos olhos humanos. Então, foi um tzadik. Ao olhar judaico, quando você olha para a Bíblia com o olhar judaico, sim, tem muitas pessoas justas, sim. E essas pessoas eram os sãos que Yeshua falou ali com as suas palavras, que eu vim para os doentes e não para os sãos, né? Era nesse sentido, que aquelas pessoas que estavam precisando de perdão, né? Aquelas pessoas que estavam precisando retornar. Então, hoje a Beit Shuvah é focada nessas pessoas, né? A gente sabe que tem muitas sinagogas que são focadas no judaísmo, né? De atrair judeus, né? Que estão parados, que não estão tendo nenhum local para ir, e a sinagoga depende da localização, são focadas nesses judeus. Assim como na época dos apóstolos, Kefa e Paulo... Eu penso justamente isso. Exatamente. Ele fala assim, ó, então você fica com os judeus e eu vou para os gentios. Então hoje a nossa comunidade, né, por onde a gente é localizado e aqui... todos se encontram no mesmo lugar. Exatamente. No Messias. Exatamente, no Mashiach. Então... Quando a gente entende a importância da vinda do Mashiach, de quem ele é, de o que ele pregou, o que ele ministrou, o que ele quer que a gente faça, né? Que ele veio fazer a vontade do Pai, e ele não veio de forma nenhuma anular a Escritura,
né? Ele veio trazer a restauração de Israel, né? E as pessoas têm que se achegar a Israel, assim como fala em Romanos 11, né? Sobre o enxerto, enfim, tem muitos assuntos bíblicos que não... Você falou uma parte, até peguei a escritura para ler aqui, que eu sempre gosto de rememorar essa parte. Na questão da pessoa que se nega, você chegou a Torá para você, para o Senhor. Chegou a verdade, você não consegue desver. E aí você está numa posição de líder. O senhor falou que conversou com muitos líderes que já enxergou isso. E provavelmente esses líderes vai estar vendo muitos deles podem estar vendo a gente, né? Aí a gente lembra de Provérbios 28, do verso 9, né? Primeiro para aquelas pessoas que se negam a ouvir a Torá. Se uma pessoa não ouve a Torá, até mesmo a sua oração é uma abominação. E essa palavra abominação hebraica é bem... Sim. Aí depois continua no 10. Quem fizer o honesto buscar maus caminhos, esse é pro o líder, né? Imagina o senhor, eu sou um líder, eu descobri a Torá, só que agora eu estou no meu alto do meu ministério, tenho prestígio, tenho muitas pessoas, e tudo para lá, mas chegou para mim. E aí, olha, se você continuar seguindo esse caminho, ensinando dessa forma, quem fizer o honesto buscar maus caminhos, cairá por si mesmo em sua própria cova. Mas os puros de coração herdarão o bem. É uma palavra bonita e dura. A Torá só é dura para quem? É verdade. A Torá é dura para quem desobedece, né? Ela é dura. Para nós, ela é fonte de vida. Para nós, a Torá é uma delícia, né? Então, quando você aprende, começa a cumprir Torá, isso para você te traz vida. Quando chega o Shabat, a gente vai celebrar o Shabat. Isso para nós é uma brachá, é uma bênção, um descanso, repouso, o tempo de adorar o Eterno. A gente se reúne no Shabat, né, na sinagoga, para estudar a Torá, para cultuar. A gente canta louvores em hebraico, baseados nos salmos, nos escritos, né? A gente reverencia o Eterno, não referencia o homem. Não tem essa de esse aqui é o maioral aqui no nosso meio. Não tem maioral no nosso meio. Lá em cima, lá, não fica os pastores. Lá em cima, lá, fica a arca. Uma coisa que tem dentro da arca, Aron HaKodesh, a Torá. Hoje, o de mais sagrado que nós temos é a palavra de Deus, né? É ela que é a fonte de vida. Então, ela é o de mais sagrado no nosso meio, que a gente tem que reverenciar o Eterno, né? Através da sua palavra, ensinar, viver a sua palavra. Então, quando a gente aprende isso, né, a vida da gente muda. E foi assim que, nesse caminho de Teshuvá, que a minha vida, não só a minha, né, que eu sou um testemunho vivo disso, mas a vida da minha família, a vida daqueles que estão conosco ali na nossa comunidade, na nossa Beit, a vida das pessoas mudaram, né? E aquela pulguinha atrás da orelha que eu comecei aqui no nosso podcast aqui falando, não tem mais. Por quê? A gente encontrou o centro da vontade de Hashem, está ali, ó, na Torá, o que ele quer que você faça. Porque eu vejo muitas pessoas falando, sabe o quê? Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Eu não sei se isso é pecado ou se não é. Não sabe o que é pecado, não tem um parâmetro do que é certo ou errado. Sabe por quê? Porque como é que é pecado, mas peraí, pecado com base em quê? Exatamente, não tem um parâmetro, né? Para você saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é, você tem que ir lá na Torá. Tem que estar na Torá, tá? Então, tá lá em 1 a João, na primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4, se eu não estou enganado, né? Ele vai falar assim, o que é o pecado? Senão a quebra da lei, tá? Então, esse é o resumo ali do versículo 4 do capítulo 3, se eu não estou enganado. Pecado é quebrar a lei. Então, quando você quebra a lei de Deus, quando você quebra a Torá, você está cometendo um pecado. Então, você quer saber a vontade de Akadosh Baruch Hu, bendito e santo seja ele, na sua vida, é pela Torá.
tá? É o estudo, é a leitura, é a aprendizagem, é a prática, tá? É isso que você tem que fazer se você quer servir a Deus. Então, na verdade, para servir ao Criador, eu tô orando que eu quero que o Criador me guie. Como é que eu faço? Que é o quê? Que o Criador vai me guiar. Como é que faz para o Criador me guiar? Olha, o Criador, para ele... Tá tudo lá já. Tem lei para comércio? Tem lei para tudo, né? Tem para tudo. Então já tá tudo lá já? Tá tudo lá. A Torá, ela é assim, ela é um manual, né? Então, como que a gente vai utilizar alguma coisa se a gente não lê o manual, né? Então, nós que somos criaturas, temos um manual. Kadosh Baruch Hu deixou um manual. Você quando vai comprar um computador, sei lá, uma TV, você vai lá no manual, fala, deixa eu ver como que usa isso. O fabricante vai te mostrar, ó, isso aqui você faça, isso aqui você nunca faça. Isso aqui é 110, nunca ligue na 220, porque senão vai queimar. Então a Torá é mais ou menos isso, ó, não faça isso, porque senão vai dar errado, vai queimar, né? Então a Torá ela é um manual de vida. E quando você começa realmente a praticar isso, você vê que as portas começam a se abrir de uma forma que a sua vida ela muda. Ela muda. A Torá é mudança de vida, é mudança de rota, tá? Então é por isso que a nossa Beit se chama Beit Shuvah, é um retorno para as raízes da fé judaica, que é a fé do Mashiach, né? A fé judaica. É tão bonito, e assim, como é que a gente ficou tão afastado disso por tanto tempo? Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, eu perdi tanto tempo na minha vida, ao mesmo tempo que se a gente não tivesse passado por lá, não teríamos experiência para chegar e conversar com os nossos semelhantes. Olha, eu já passei por aí. Aqui é diferente. Aqui tem... Você não precisa mais orar para pedir direção. Já está tudo escrito, é só você ler. Exatamente. E aí tem um ponto assim, teológico legal, que eu falei sobre a construção, sobre a base da Bíblia, né? Primeiro Torá, depois profetas, né? Os profetas nenhum anularam a Torá e nem poderiam. Quando a Brit Hadashah Eles falam, na verdade, para retornar para a Torá. Exatamente. A grande pregação dos profetas é retornem para a lei de Deus, obedeçam a Deus. Né? Retorno. É o retorno, façam tchuvá, que vocês estão desobedientes, né? Então sempre era para retornar para a base. Retorno para a base, que é a Torá. Então depois que veio a Brit Hadashah, é a mesma coisa. Ela tem que estar submissa à Torá. Aí eu vejo pessoas falando assim, mas o que Paulo disse, o que fulano disse, o que cicrano disse. Gente, é uma instrução. Paulo está instruindo, está dizendo assim, ó, carta aos Gálatas. Gálatas, né? Eram as pessoas que moravam na Galácia, era uma comunidade que tinha na Galácia, tinha problemas naquela comunidade, existia um contexto naquela comunidade. Aí eu pego o contexto daquela comunidade há 2000 anos atrás e quero aplicar aquele contexto à minha comunidade, isolar a Torá, isolar profeta, que Deus mandou, isolo. E eu pego as palavras de Paulo para aquela comunidade e coloco acima de Torá, acima de profeta, acima de Mashiach, acima de todo mundo. Gente, o próprio Kefa disse assim, há coisas na carta de Paulo que é difícil de compreender, contemporâneos. Há coisas na carta de Paulo que é difícil de compreender, que os indoutos torcem para o seu bel prazer, né? Então, ou seja... para a sua própria perdição. Exatamente. Exatamente, para sua própria perdição. perdição. E está diferente do que a gente acabou de ler aqui agora? Não. Tudo volta... Sabe uma coisa que você acabou de falar? É que Paulo, ele é muito mais complexo de entender que os evangelhos, sim, com certeza. Aí eu consigo ter alguns irmãos que falam até algumas questões a respeito de Paulo, mas eu consigo entender o problema, que existe o problema. As pessoas olham para Paulo e vai contra a Torá. Mas não tem um evangelho? Sim. O Messias falou claramente, 5,17. Sim. Não existe texto mais claro que aquilo. Não pensem, não pensem que eu vim acabar com a Torá. Você que está pensando que ele veio e acabou,
Você está errado, ele está falando para você. Eu Não pense que eu vim acabar, eu vim cumprir. E cumprir não as pessoas falam assim, ó, ele cumpriu, agora eu não preciso cumprir. Não, né? a palavra tanto em hebraico como em aramaico, Sim. em grego e aramaico, é preenchimento, Sim, completar. eu vou completar, levar o seu sentido pleno. É isso que ele quis dizer. Mas o pessoal fala assim, não vim nem para acabar, nem acabar com lei, nem nos profetas. Sim. Eu vim para cumprir. Aí ele fala assim, não, ele cumpriu, eu acabo. Pronto, agora ninguém precisa cumprir mais. Né? Ou seja, ele seria um ministro da desobediência. Né? Exato. Ele seria agindo como Hassatan. Exatamente, porque ele vai falando, agora vocês podem desobedecer. E essa não é a função do Mashiach, de forma nenhuma. Então é por isso que eu falo, se você não está entendendo algumas coisas que Paulo disse, não tem problema. Não tem problema. Olha, Paulo falou uma coisa aqui que está difícil de compreender. Volta para a Torá que você talvez entenderia. Exatamente. Vem para a Torá. Fica Mas com a Torá. Olha, no simples, 5:17, não Sim. tem. O pior... É o que o Mashiach diz. Tem gente colocando o que Paulo falou maior do que o que Mashiach falou. Como se fosse o Rabino Shaul tivesse morrido por ele. Não foi. Acredita um dos motivos que quando eu comecei... 2 anos antes de eu sair da igreja, eu ia congregar, mas não ficava do culto, porque eu olhava para a escritura e via algo diferente do que estava escrito. E eu não queria julgar a palavra. Uhum. Eu vou julgar a palavra? Eu estou crendo dentro da nossa crença aqui nessa comunidade que a palavra foi revelada, o Espírito Santo descendo desse homem aí, esse homem está falando é Moisés. A revelação. Não, é Moisés. Então, eu, comedor de ovo, comedor de farinha, né, lá no Nordeste, né? Uhum. Eu vou falar contra a palavra. Só que eu ia ler a escritura e falei, calma, peraí. Mas quem está certo então? Não, aí eu lia o Messias falando de fácil modo, mas duro. Aquele sermão do monte, aquilo ali é duro demais. Duro demais. Rapaz, não existe nada mais duro que aquilo, não. Verdade. Até então, todo mundo te entendia que, olha, para você cometer um adultério, é só se você cometeu o ato. Não. E, agora na ele verdade, falou, se olhar... Às vezes eu fico pensando que talvez Moisés ensinava até dessa forma, que o Shema essas leis estarão no seu coração. O Messias não fala que estarão no nosso coração? Sim. Então, na verdade, provavelmente esse entendimento tinha no começo. Sim. E foi se perdendo com o tempo. Se perdeu e o Messias voltou. Olha, é assim que é o entendimento, é no coração. Sim. E aí, rapaz, tá alguma coisa errada. Mas eu não entendia Paulo ainda. Não vai entender Paulo sem ler Torá. Não vai. Se você não ler Torá, você não vai entender Paulo. Não tem como. Você é um analfabeto tentando ouvir um Enéas Carneiro, bendito seja sua memória, falando. E aí o que acontece? Você que é líder de comunidade, é difícil lidar com pessoas? É muito difícil. Olha, para as pessoas para alguns aí que são líderes e a sua comunidade fazendo techuvá, tem que ter paciência, porque assim, você tem que entender que a sua comunidade é de gentios, que está se adaptando à Torá. Né? Então você tem que ter um pouco mais de paciência nesse quesito, ensinar, mostrar, explicar. Então você tem que estudar bastante para você poder ensinar a eles. E essa era a dificuldade. O contexto de Paulo, que estava pregando para essas pessoas. Exatamente. Não mudou nada, né? Por isso que Kefa fala assim, tem algumas coisas na carta de Paulo que é difícil de entender. Por quê? Ele mesmo... O contexto era diferente, exato, né? E o próprio Rabino Shaul, apóstolo Paulo, né? Ele disse assim, eu me fiz judeu para ganhar os judeus. Eu me fiz gentil para ganhar os gentios. Quando ele fala que ele se fez judeu, ele já era judeu. Mas como que você se faz judeu? Você se veste como judeu, você fala como judeu, como os termos hebraicos aqui a gente usando. Qual a diferença da comunidade, para as pessoas entenderem isso? Que isso é justamente o que acontecia naquela época. De uma comunidade judaica, de um povo que é das 10 tribos que estão retornando, ou gentil, que estão paragonizados. Você acha que vai ter problema? Hoje a gente infelizmente, a gente está tendo problema com as paradas, não sei o que, daquelas várias letras, mais Israel, né? Mas imagina Paulo hoje, que na verdade não ia mandar para Galácia, ia mandar para Jerusalém, que o problema da Galácia, na Grécia, estava em Jerusalém. Sim. Como é que ele ia falar com esse povo? Então, é por isso que a gente olha para o contexto, né, de Paulo e vê ele tentando pegar as palavras da Torá
que foram escritos para judeus de nascença naquela época, né? E explicando, decodificando aquelas palavras para as outras nações. O problema de Paulo, quando olhava para os judeus, não para os gentios, é que tem um monte de gente fazendo um monte de coisas terríveis. Sim. E tinha que voltar para a Torá. Ou seja, não dava para ser... Eu quero que o senhor fale até sobre isso na comunidade, que o Rosh Dan passou por isso, né? Mas já Kefa não. Kefa era o seguinte... Tinha um monte de gente que é tão dedicada à Torá que começou a colocar tanta cerca que... Ou seja, é o oposto, os dois extremos. É os dois extremos, exatamente. Por favor, fala sobre isso que você isso vai esclarecer muito... Sim. Às vezes a gente está fazendo... Às vezes não, né? A gente está fazendo teshuvá, a gente se depara com esses dois extremos, né? Com pessoas que têm muita dificuldade de se adaptar às coisas da Torá, né? E tem pessoas que ela se adapta rapidamente e aí ela vai indo para outro extremo, né? Ela vai querendo cumprir mais do que tem que cumprir. O Rabino Heskel, ele falou um termo, ele falou assim, quer ser mais santo que Kadosh Baruch. Sim, exatamente. Esse termo é excelente. Tem pessoas que elas não querem cumprir o mínimo dos mínimos mandamentos. Né? A gente tem que estar ali ensinando, não é. Os mandamentos são esses, tem que fazer, tem que obedecer a Kadosh Baruch, ele pediu que nós fizéssemos isso, assim, assim, assim. E as pessoas vão caminhando, né, naqueles passos, e a gente vai ajudando, tendo paciência. E tem outras não, tem outras que elas correm lá na frente, né, e querem ser mais santas do que a Kadosh Baruch, e o pior é que elas olham para aquelas outras e às vezes não quer sentar junto. Tá entendendo? Não. Você tá fazendo isso. Você tá fazendo aquilo outro. Sendo que a pessoa, ela tá passando num processo de teshuvá. A pessoa começou a fazer teshuvá tem 2 meses, 3 meses. Ela já quer que a pessoa reze o Sidur inteiro. Já dizia Salomão, não existe nada novo debaixo do céu. Né? É verdade. Então essas dificuldades que a gente tá começando a encontrar hoje aqui, era a mesma dificuldade que os Talmidim de Yeshua, que os apóstolos tiveram no passado. Então a gente vê, tem gente na sinagoga que é circuncidada e olha para a pessoa que não é circuncidada, e aí, quando é que você vai circuncidar? Tem que circuncidar, porque senão não é judeu, senão você não faz parte aqui da comunidade, sabe? Tem gente que... Né? Ela pula, ela salta e quer largar a outra para trás. Você acha que não era diferente? Com certeza. Essa era o contexto lá de Gálatas, por exemplo. Alguns judeus que tinham ali falavam assim, se vocês não circuncidar, vocês não podem ser salvos. Você não tem salvação. Porque como eles já eram circuncidados, eu já estou salvo. Então, para mim, para eu falar que você não tem salvação é fácil. Aí vem aquela questão, dê poder a certo tipo de pessoa que vocês vão ver quem essas pessoas são. Exatamente. E aí, o Ralph, que a gente tem que entender que o líder ele tem que ter essa humildade. O Rabino Heskel, quero mandar até um abraço para ele aqui, ele é uma pessoa assim, muito sábia, é uma pessoa muito humilde. Ele fala uma coisa para mim, quando o líder perde a humildade, acabou o líder. Então a pessoa tem que ter a humildade, ele tem que ter essa sensibilidade de entender o lado de cada um, que é um processo de teshuvá, né? Lá na Brit Hadashah diz assim, esses gentios que estão retornando, aí ele deu algumas leis, né? Que eles se abstenham da idolatria, do sangue, da prostituição. Então ele deu algumas leis iniciais, depois ele diz assim, o restante, eles têm... A cada sábado, na sinagoga, Moisés é pregado. Eles vão lá e aprendam. Então as pessoas elas vão vir aprender e ter esse processo de teshuvá, de adaptação. Tem gente que quer pular na frente, colocar a carroça na frente dos bois. Eu falo, calma, não vai com muita sede ao pote. Vai aprendendo e praticando. Aprendendo e praticando. Que aí você vai ver que a sua vida vai ser uma vida de elevação. Não, você se lembra até daquela parábola que o Messias falou, né? Tinha o rapaz que estava, um mendigo, né? Vamos colocar assim, sim, que estava comendo as migalhas, e aí tinha aquele rico, né?
Aí os dois morrem no mesmo dia, um vai ter com Abraão, né? E o outro vai pro Sheol. Aí lá embaixo eles começam a falar, manda para Lázaro molhar o dedo e colocar na minha boca para que eu possa acaba com essa agonia, né? Refrescar aquela coisa toda. Aí ele fala, não podemos de modo geral. Não, fala, senhor, por favor, fala essa parte. Me dê a honra de aprender com o senhor. Lázaro, ele fala, né? Na verdade, o rico fala, pai Abraão, manda que Lázaro molhe um pouco de água, joga um pouco de água na minha boca para que eu me refresque, né? Que eu estou nesse fogo ardente. Ele fala, não, quem está aqui, há um abismo entre nós. Quem está aqui não pode passar daí, quem está aí não pode passar para cá. Aí ele fala assim, então peça que Lázaro, que alguém vai lá, ressuscite, vai lá. Que alguém vai lá e diga para os meus irmãos, né, sobre esse lugar para que eles não venham parar aqui. E a resposta de Abraão, né, diz assim, não é para não tem como. Se eles não acreditam no que está lá, que é Moisés e os profetas, né, para você não vir parar aqui, lá tem as escrituras sagradas, né, como que eles vão acreditar em alguém que ressuscitar e vir e falar para eles? Não vai. Se você não acredita na Torá, com pouco você vai acreditar se alguém ressuscitar e vir te falar o caminho. É o que aconteceu com o Messias. Não foi o Messias que ressuscitou? Sim. E o Messias pegou o quê? Pregou a Torá. Pegou mais o quê? Os profetas? Os profetas, exatamente. Torá e profetas. Que testificava do próprio Messias. Sim. É impressionante como as pessoas fazem um jogo de... Eu não consigo ver esse xadrez 4D, sabe? O que mais me indigna, eu passei não chego a ser tão radical como para uma pessoa que está nova. Mas quando o líder abre a boca, que tem uma audiência, que era para ter todo o cuidado com o povo, não tem, eu fico lembrando dos profetas batendo, eu fico lembrando de tantos profetas fazendo tantas coisas, tantas pessoas que sofreram. E aí o líder todo bonitão, eu fico imaginando que o Criador livre eles dessa situação de estar diante do Messias e Pai, pregamos em seu nome. Continua, por favor. É verdade. Olha, Ralf, essa situação que você acabou de citar... Fala dessa parte do profetizamos em seu nome, pregando em seu nome. Sim. Essa parte que você acabou de citar, as pessoas vão chegar diante do Mashiach, ele vai falar assim, mas nós pregamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos muitos sinais e maravilhas. E o Mashiach vai falar assim, para trás de mim, porque eu nunca vos conheci. Então... Vós que pratica iniquidade. A iniquidade no grego ali é contrário à lei. Pode pegar a palavrinha ali, anomia, tá? Anomia, e pode colocar num dicionário grego, tá? Você não sabe o grego, coloque num dicionário grego e você vai entender o que é anomia. Vós que são contrário à lei, à Torá. Então é complicado esse... Todos os pastores, de modo geral, porque aqui no Provérbio fala que tem pessoas inocentes, né? Sim. Eles que pregam contra a palavra do Criador é inimigo do Criador. Sim. É enviado de Satã, literalmente. Sim, porque... Não tem o que falar, vai falar o quê? Não, porque se você é contra a palavra do Eterno, você é contra quem? O próprio Eterno. E aqui não estão falando para você que é ovelha, não. Que na verdade tem que seguir o exemplo do Roshdan, que era ovelha. Sim. Todos nós somos ovelha de forma geral, mas assim, hoje você está numa posição de liderança. Mas ele pegou e olhou e fez um papel muito... Ele pelo menos não vai passar por isso, não. Porque ele olhou, eu tô errado. Imagina o líder. O Roshdan era líder. Sim. Você chegar assim, gente, eu preguei, estava errado, vamos voltar. Exatamente. Vamos voltar isso, aqui, né? Vamos voltar para a escritura, o contexto. Né? Vamos ver. E a gente vai construindo, e as pessoas vêm construindo junto. Isso que é interessante. A Teshuvá, eu não fiz Teshuvá sozinho, né? A Beit Teshuvá, os membros que ali fazem parte, nós fomos crescendo juntos. Virou família? Como uma família. Uma família exatamente, é uma família de fato. É uma família de fato. Nós nos reunimos, comemos, Rosh Hodesh, que é lua nova, sempre nos reunimos e sempre tem aquele banquete, a gente come come junto. Você tem a impressão que às vezes muitas das igrejas é uma falsa ilusão de comunidade? Porque eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui de agregar as pessoas.
Mas eu percebi aqui onde que eu estava, que beleza, acabou o culto, 90% das pessoas vai embora. Fica 10%. Dessas 10% divide, fica 8% olhando vários grupinhos. Esses 8% já vai embora, sei lá, depois de uns 3 minutos, fica esses grupinhos. E ninguém se comunica. É verdade. Ninguém se comunica. Gente, como pode? Não foi isso que me ensinou, não. E o pior, quando não se comunica, eu vou ainda falar Acontecia isso na que aula ainda que é você tava bom. também? Acontecia pior, de pessoas falar que odeia a outra, que faz parte da mesma comunidade. O que é? Eu já cheguei a ouvir isso, né? Pessoa falar assim, eu odeio aquela pessoa. Como pode? E dizer que Deus anulou a Torá e agora a lei é o amor. Não, quando a pessoa odeia na Torá, o que é? Ódio na Torá. Olha, quando uma pessoa odeia a outra, na Torá tem uma maldição para ela. Na Torá tem uma maldição para essa pessoa. Porque o contexto da Torá, assim como os apóstolos ensinaram, que ele se resume, os mandamentos da Torá se resumem no amor. Então, quando você odeia, você está indo contra a Torá, você está indo contra o amor. É um assassino. Exatamente, ele é assassino. Então, você está indo contra o amor. Né? E o amor é o que foi pregado na Torá. Os apóstolos resumiram dizendo assim, olha, as tábuas, tá tendo mandamentos aqui que é para Deus, e aqui está tendo mandamentos que é para os homens. Ame a Deus, ame o próximo. E ame o próximo, está lá em Levítico, né? Ame o próximo como a si mesmo. Né? Essa mitzvah de amar o próximo como a si mesmo, e eu digo que eu odeio meu irmão, é comparado é comparado ao assassinato. Existe uma lei, olha aqui, existe uma lei que se você tiver ódio, ou se você tiver qualquer situação desencontrada com algum irmão, você não pode ofertar nada para o Criador. Sim. Porque aquilo que você ofertar vai ter um cheiro não vai ter um cheiro suave. O Machi ensinou isso, né? Ele disse assim, se você tem alguma coisa com seu irmão e vai trazer uma oferta, deixa a oferta. É Torá, ele ensinou volte, se conserte com seu irmão e depois oferte. Então, a gente não pode ter ódio pelo outro. É um sentimento que não é de Akadosh Baruch Hu. Para entrar em contato com a Beit Teshuvah, para aprender Torá, como é que faz? Olha, nós estamos localizado aqui em Carapicuíba, tá? Estrada do Jataí 967, tá? Os serviços lá são somente ao Shabat, o Shaharit, que é o culto de manhã no sábado, das 9h30 até as 14 horas. Tá? Então, se você quiser, você pode fazer uma visita para a gente. Alguma rede social para entrar em contato ou não? Não, a gente ainda está construindo, está em construção a rede social, mas se quiser entrar em contato comigo, pode chamar no WhatsApp, que é o 94787-7203. Pode entrar em contato, me chamar, você que quer fazer uma visita, a gente te auxilia lá, tá de braços abertos. A pessoa às vezes fala assim... Ninguém fica para trás? Não fica para trás, a gente não deixa ninguém para trás. Né? Qual foi aquele exemplo que você falou? Que as pessoas, vamos fazer tal coisa. Quando Jacó foi se reconciliar com Esaú, né? E ele estava indo com seu povo, né? Com todos eles, ele foi, abraçou seu irmão, se reconciliou, e Esaú falou, vamos lá para minha casa, vamos lá, a gente vai fazer uma festa. Ele falou, não, pode ir na frente, e eu vou porque eu tenho que seguir os passos dos mais fracos, né? Então é assim que a gente entende que tem que ser a nossa caminhada. Não ganha quem chega primeiro nessa caminhada, ganha quem chega lá. Então não precisa ter pressa, né? As pessoas para você que a Kadosh Baruch Hu abriu o seu coração para a Torá, e você deseja aprender, deseja participar de uma comunidade, e aqui a nossa comunidade fica próximo de você, em Carapicuíba, você pode entrar em contato com a gente, pode fazer uma visita, você vai ser muito bem abraçado lá, e a intenção da gente é te conectar ao povo de Israel. O senhor falou que tem um testemunho do irmão, o senhor falou sobre carne de porco,
para a comunidade, muitos foram rápidos. Sim. E algumas pessoas falaram que não. Dê esse testemunho aí para as pessoas verem como é que sim. é. Eu quero dar um testemunho de uma irmã lá da nossa Beit, porque assim, a gente vai ensinando sobre as leis de Kashrut, né? Leis de Kashrut é sobre alimentos que a gente pode e que não pode comer. E a gente ensinando, né, no início da nossa caminhada ali, falando, olha, aqui Levítico 11 está falando, não pode comer porco, enfim. Teve uma pessoa da nossa comunidade que falou, isso aí é besteira que o Roshi está falando, isso aí não tem nada a ver, comer porco não tem nada a ver. Ainda estava com aquele pensamento cristão de Jesus purificou tudo, o que importa é o que entra, não é o que sai. Aliás, o que importa é o que sai, né? Não é o que entra, né? E aí ela pegou o salame, cortou, né? Falou, se é pecado comer porco, eu vou cometer esse pecado. E aí ela comeu. Quando foi de madrugada, ela começou a passar mal. Ela foi no banheiro e vomitou aquele salame inteiro. Né? E ela passando mal, ela falou assim, eu pensei que eu ia morrer. Né? E eu lembrei de você pregando sobre as leis de Kashrut, né? Sobre não comer porco. E eu orei para Deus e falei assim, Deus, se eu sair dessa, nunca mais eu como porco. E essa pessoa contou esse testemunho pra gente, né? Por isso que eu tô falando aqui, essa pessoa contou o testemunho. E foi para edificar a fé de outros, né? Que estavam ali ainda, né? Mais ou menos. Os sinais pararam de acontecer? Não, os sinais nunca param de acontecer. As pessoas vão falando, olha, depois que eu comecei a guardar o Shabat, Deus abriu tal porta para mim, maior ainda. Depois que eu comecei a cumprir tal lei, que eu fiz a festa aqui de Yom Kippur, eu fiz um pedido no Yom Kippur, no dia do perdão, e né, a gente faz aquele jejum de 25 horas, e Deus ele me atendeu, minha casa mudou com um novo formato de vida que eu tenho, né, a minha família está mais junta, porque no Shabat se reúne a família. O melhor é né? que quando você começa a cumprir, você começa a estar mais conectado, você começa a ter menos problema, porque olha, pasme, o Criador do céu e da terra, bendito seja Ele, no seu alto do seu poder, de algo que a gente não pode, de tanta maravilha que a gente não pode nem falar, não consegue encontrar adjetivos em nenhuma língua no mundo, de tanto maravilhoso que Ele parou para escrever uma instrução para um povo. E essa instrução foi entregue a esse povo. E por meio do Messias, muitos gentios que não tinham essa instrução foi enxertado por meio do Messias na oliveira verdadeira que é Israel. Sim. E hoje todos nós estamos aqui, Sim. buscando cumprir Torá, buscando aprender os mandamentos para que a gente possa executar. E só tem mudado nossa vida. Sim. A Paraxá... Você é circuncidado, eu também sou circuncidado. No nosso caso, não teve aquele problema que teve, que muitos estavam chegando e já vou fazer isso. Não. A gente buscou, a gente queria fazer isso, não foi obrigado, né? E vou falar, é maravilhoso. Não tem nada, tudo muda. Exatamente. Depois que a Torá entra. Sim, verdade. E nós chegamos na Torá por meio do Messias, por meio de Paulo, por meio de Kefa, por meio de todos os discípulos. É maravilhoso a Torá. Sim. Rosdan, foi um prazer receber aqui. Vai ter mais podcasts como esse. Já peço vocês já para deixar muitas perguntas aqui. E da próxima vez eu vou ficar até mais caladinho, eu só vou fazer as perguntas, tá? Para o Rosdan responder. Por favor, entre em contato com a comunidade do Rosdan. Você que está aqui em Carapicuíba, quem está aqui em Osasco, tem a comunidade do irmão Yosef, do Rabino Yosef também. Tem várias comunidades, tem Baroli, tem Yoshua, se não me engano, o nome dele. Joshua. Tem o breve, o Rabino Reis, que também vai estar abrindo a sinagoga também. Lá quem está no Ceará tem o Rabino Naftali, quem está em Ribeirão Preto ou no lugar no Paraná tem a Espaço Torá. Tem vários lugares que está recebendo o povo para tem um Rabino Ishai na Zona Leste. Rabino Ishai, verdade, tem um Rabino Ishai. Tem muitos trabalhos, ajudem. Quando o Rosdan abrir as redes sociais dele, da sinagoga dele, da Beit Teshuvah,
vai lá, ajuda, dá força, comenta, faz perguntas. Todo esse trabalho que muitos irmãos estão se dedicando é por amor ao Messias, por amor à Torá. E não é normal, né, Rosdan? Não é normal. O que Verdade. está acontecendo? Muitas pessoas Não. despertando Sim. de vários lugares. Eu conheci uma comunidade recentemente lá no Chile, a irmã Sara, o irmão Eduardo. Shalom, shalom, meus irmãos, que vocês estão aí. Também um abraço para minha comunidade. Muita gente, a comunidade israelita Semente de Israel, você que não encontrou uma comunidade da mesma forma, entre em contato com a gente. Ralf, eu estou aqui na Amazonas, eu estou aqui no Ceará, eu estou aqui em qualquer lugar. Eu quero congregar em algum lugar que a gente tem uma lista de um monte de comunidade no país que a gente acabou estudando, sabe? Baruch A gente Hashem. indica. A gente é um povo. Baruch Hashem. É um povo, Sim, sim. né? Estamos tudo buscando, todo mundo buscando cumprir Torá. Né, Rosdan? Sim, Baruch Hashem. Bendito seja o Criador pela sua vida, Obrigado. pela vida de todo mundo da sua comunidade, pelos seus filhos, pela sua esposa, que essa comunidade possa prosperar ainda mais Baruch Hashem. na guia do Criador, na guia do Messias, cumprindo a Torá. Eu sei que muitos corações desejosos de cumprir Torá Sim. vai chegar ainda mais e vai estar num lugar que não vai ficar ninguém para trás. É verdade, não vai. Perfeito? Não vai, a gente não deixa. Quero aqui fazer minhas considerações finais. Quero agradecer a Kadosh Baruch Hu, bendito e santo seja Ele, o Eterno, por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Gostei muito, quero agradecer o Ralf. Muito obrigado, Muito Ralf. obrigado. Agradeço pelo espaço aqui no seu podcast, né? Que o Eterno venha cada dia mais abrir as portas, vem te abençoando como Ele continua te abençoando e te trazendo mais sabedoria, mais conteúdos como esse, né? Trazer mais pessoas aqui, que seu canal venha crescer, né? Venha ser referência aí para que as pessoas possam ter um norte assim para o retorno, né? E quero agradecer também minha mãe, Ana, quero agradecer meu pai, quero agradecer minha família, né? Minha esposa, Sara, minha filha Abigail, meu filho Benjamin e meu filho Levi, né? Agradecer aos meus irmãos também que estavam comigo, toda a minha Beit, né? Beit Shuvah, sinagoga linda que a gente tem ali, e a todos que nos ajudam, né? Rosh Yosef, a Orav Yosef, Yosef Belevi, a sua comunidade, aos irmãos dali, a Rivka, o canal Shema Israel, também que a gente já teve ali algumas vezes, também um canal muito bom. E a todos, né, que puderam dedicar o seu tempo aí a nos assistir, curta, compartilhe, comente, que uma próxima oportunidade a gente vai estar aqui para pegar alguns comentários aí e tentar responder. Amém? Muito bom, muito bom. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Ouçam o Roshidan, comente, compartilhe. É um trabalho que a gente faz com muita dedicação, viu? Esperamos que possamos, de alguma maneira, atingir muitos corações desejosos em conhecer ainda mais o Messias, conhecer ainda mais o caminho de retorno. Não estamos pedindo para as pessoas fazerem retorno para algo que a gente está inventando, não. É para a Torá, para os escritos, para vocês retornar para aquilo que os profetas estavam apregoando para todos aqueles nossos irmãos. Peço também a todos vocês que são judeus, que são rabinos, que vocês possam seguir o exemplo do Rabino Hesky, que tem nos ajudado bastante, muitas comunidades de irmãos que estão desejosos em retornar para a Torá, tá? Também quero mandar um abraço também para o irmão Afonso, que tem feito um trabalho muito grande de espalhar a palavra, né? Tem muitas pessoas retornando por causa do trabalho dele também. E, de modo geral, que nossa comunidade possa crescer ainda mais. Que nós não vamos fazer das divergências periféricas cavalo de batalha. Temos muitos problemas maiores que isso, né? Vamos trabalhar e naquilo que somos unidos, né? O Criador é um, o Messias já veio, é um israelita e a Torá tem que ser cumprida. Um exemplo que o Rabino Hesky, né? O Rabino Hesky não tem o testemunho do Messias, mas ele olha pra gente com vontade de cumprir Torá, ele estende a mão. Sim. Olha que
Que coisa bonita. Sim, que a vontade de Hashem seja feita, né? Viu? Exatamente. Bendito seja o Criador por isso. Não, como é que a gente vai colocar obstáculo naqueles que são desejosos? Moisés não recebeu tantas pessoas que estavam entrando. Vou sair do Egito, como é que foi? Um monte de gente acompanhou, não foi? Sim. Muita gente acompanhou e ele abriu os braços. Exatamente. Todos. Segundo a vontade do Pai, né? Sim. Perfeito. Então, gente, foi um prazer. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Shalom, shalom.